que foi o Iluminismo? Bom, eu vou falar um pouco sobre o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa. Ele defendia o uso da razão, que era considerado como se fosse a luz, contra o antigo regime das trevas que ocorria, que era um período onde não havia avanços intelectuais e científicos, e pregava a maior liberdade econômica e política. Bom, esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, o famoso liberté, égalité e fraternité. O iluminismo ele tinha apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses da época eles tinham um interesse em comum. Contexto histórico do iluminismo. Bom, dessa maneira, os iluministas preocuparam-se em denunciar a injustiça, a dominação religiosa, o Estado absolutista e principalmente os privilégios enquanto visto de uma sociedade que cada vez mais afastava o homem de seu direito natural, a felicidade. Segundo a visão desses pensadores, a sociedade que não se organiza em torno das melhorias das condições de seus indivíduos, eles concebem uma realidade incapaz de justificar por argumentos lógicos a própria existência. Bom, por isso o pensamento iluminista elege a razão como grande instrumento de reflexão que é capaz de melhorar e empreender instituições mais justas e funcionais. No entanto, se o homem não tem sua liberdade assegurada, a razão acaba sendo algo inútil, porque ela vai ser corrompida pela crença religiosa ou pela imposição de governos que oprimem o indivíduo. A racionalização dos hábitos era uma das grandes ideias defendidas pelos iluministas. As instituições religiosas eram atacadas por estes pensadores, pois a intromissão da igreja nos assuntos econômicos e políticos era um tipo de hábito nocivo ao desenvolvimento da sociedade. Os iluministas acreditavam que a natureza divina estava presente no próprio indivíduo, por isso a razão era um meio deste seguro para a compreensão desta. Os iluministas também defendiam a existência de verdades absolutas. Eles acreditavam que as falhas cometidas no desenvolvimento da sociedade era o que corrompia o homem. Consequências do Iluminismo. Podemos constatar que as principais consequências do Iluminismo foram de contestação do poder absolutista e a pregação dos pensamentos acerca da liberdade e de impulso aos movimentos sociais. Ou seja, dessa forma, como evento histórico, pode-se verificar que as principais consequências do Iluminismo concentram-se na Revolução Francesa, que foi inspirada seguindo seus moldes. Críticas do Iluminismo. Bom, as críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. Características do iluminismo. Racionalismo. A razão surge no iluminismo como uma propriedade humana, assim por meio dela é que é possível desvendar o mundo, ou seja, lançar uma luz. Daí o nome iluminismo, dos fenômenos naturais. Cientificismo. Com o iluminismo, a ciência é contraposta à religião, sendo considerada a forma mais confiável e verdadeira de conhecimento. Progresso. Por meio da razão e da ciência, a humanidade seria capaz de se aprimorar e alcançar cada vez mais um estado aperfeiçoado. Por essa razão, os tempos passados dominados pela Igreja Católica foram chamados de séculos das trevas. Liberalismo. Uma das maiores críticas do movimento burguês contra o sistema monárquico é a concentração de privilégios nas mãos de poucos. Na ideia liberal, todos os indivíduos devem ser iguais, liberando-os das tradições e das amarras sociais. Virtudes.
Os filósofos iluministas são também conhecidos por pensarem a respeito das virtudes humanas. Nesse sentido, o ser humano passa ao centro da reflexão, substituindo a figura de Deus. Modernidade. O momento do apogeu do iluminismo foi considerado o século das luzes, em contraposição aos séculos das trevas passados. Desse modo, o pensamento iluminista situa o momento atual como o mais moderno e o passado como sempre uma versão atrasada do presente.